Eleve o seu coração e aquiete a sua alma. Respire fundo, lentamente, e sinta a presença suave do Espírito de Deus, preenchendo este lugar e tocando o seu ser. Neste momento, não importa o ruído do mundo lá fora, não importam as ansiedades que tentam roubar a sua paz, nem as incertezas que assombram o amanhã. O que importa é que você está aqui, e o Criador do Universo, o seu Pai de amor, está com os ouvidos inclinados para ouvir o som da sua voz, e mais ainda, para sentir as batidas do seu coração. Ele conhece você pelo nome, conhece suas lutas, suas lágrimas e cada um dos seus sorrisos. Permita que a presença dele seja o seu refúgio e a sua fortaleza nesta manhã. Sinta o abraço dele ao seu redor, um abraço que acalma, que restaura e que diz: filho, filha, eu estou aqui. Você não está só. Neste santuário de paz que agora criamos juntos, em espírito e em verdade, convido você a abrir o seu coração, a deixar de lado as defesas e a se derramar na presença daquele que é a fonte de toda a vida e de toda a esperança. Nesta manhã, nossos corações se voltam para as palavras antigas e poderosas do Salmo 79. Um salmo que nasce da dor, do quebrantamento, de um cenário de desolação, mas que se ergue como um clamor por socorro e por justiça divina. Talvez, ao olharmos para a nossa própria vida ou para o mundo ao nosso redor, sintamos o eco dessas palavras milenares ressoando em nossa realidade. Quantas vezes olhamos para a nossa Jerusalém interior, o templo sagrado da nossa alma, e a vemos invadida por angústias, por medos, por tentações que parecem profanar aquilo que temos de mais sagrado? O salmista clamava: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. E nós, hoje, clamamos: ó Deus, as preocupações do mundo invadiram a nossa mente. O pecado e a dúvida tentaram profanar o templo do nosso coração, onde tu deverias habitar em plenitude. Reduziram nossa paz a um monte de escombros. Sentimos na pele a dor da perda, a tristeza de ver sonhos desmoronando, de ver a injustiça prevalecendo. O salmista via os corpos dos servos de Deus servindo de comida para as aves do céu e a carne dos seus fiéis para os animais selvagens. E nós, quantas vezes sentimos que nossa força, nossa fé, nossa esperança estão sendo devoradas pelas feras da desesperança, da depressão, da ansiedade? O sangue derramado ao redor de Jerusalém era como água, e não havia ninguém para sepultar os mortos. É um retrato de abandono, de solidão profunda, e quem de nós nunca se sentiu assim? Como se nossas lágrimas fossem invisíveis, como se nosso clamor se perdesse no vazio, como se estivéssemos sozinhos para enterrar nossas próprias dores. Tornamo-nos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de escárnio e de riso para os que nos rodeiam. Ah, Senhor, como dói a incompreensão, o julgamento, o dedo apontado. Como dói sentir que nossa luta, nossa fé, é motivo de chacota para aqueles que não compreendem a profundidade da nossa caminhada contigo. E no meio dessa dor, a pergunta que queima a alma surge inevitável, assim como surgiu para o salmista: até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? O teu zelo arderá como fogo? É uma pergunta honesta, visceral, de quem está no limite de suas forças. Não é uma pergunta de incredulidade, mas de uma fé que, mesmo ferida, busca o Pai. É o grito do filho que, em meio à tempestade, procura o rosto do pai e pergunta: Pai, até quando? Onde tu estás? E Deus acolhe essa sinceridade. Ele não se ofende com a nossa dor expressa com a nossa perplexidade. Ele entende que somos pó, que nossa estrutura é frágil. Ele se lembra de que sem ele somos como a relva que de manhã floresce e à tarde murcha e seca.
Por isso podemos derramar diante dele toda a nossa angústia, toda a nossa incompreensão. Podemos dizer: Senhor, meu zelo por ti, meu amor pela tua casa, parece estar me consumindo, e as afrontas dos que te insultam caem sobre mim. Mas até quando a dor vai durar? Até quando a noite parecerá não ter fim? O salmo, então, se transforma de um lamento em uma súplica fervorosa. O povo reconhece que o sofrimento não é gratuito, que muitas vezes é consequência de seus próprios erros, de suas iniquidades. E nós, com humildade, também nos colocamos nessa posição. Não derrames a tua ira sobre as nações que não te conhecem, mas olha para nós. Não te lembres contra nós das iniquidades de nossos pais. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos muito abatidos. Que oração poderosa, que reconhecimento sincero da nossa total dependência da graça. Não merecemos, Senhor. Se olhares para as nossas falhas, para os nossos pecados, quem poderá subsistir? Nossas justiças são como trapo de imundícia, mas nós não nos apoiamos em nossos méritos, e sim na tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por isso que temos esperança. Estamos abatidos, sim, cansados, desanimados, com o corpo e a alma curvados pelo peso da vida. Mas é exatamente por isso que a tua misericórdia vem ao nosso encontro, porque o médico não vem para os sãos, mas para os doentes. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e o clamor continua, ganhando força e propósito. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Aqui está o ponto de virada. A nossa oração deixa de ser apenas sobre a nossa dor e passa a ser sobre a glória de Deus. Não pedimos o livramento apenas para o nosso conforto, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando Deus age em nossa vida, quando Ele nos levanta do monturo, quando Ele cura nossas feridas e restaura nossas ruínas, o mundo vê e reconhece que há um Deus em Israel, que o nosso Redentor vive e que Ele é poderoso para salvar. Pedimos: Senhor, age em minha vida, não por eu ser merecedor, mas para que todos vejam a tua bondade, o teu poder, a tua fidelidade. Livra-me das amarras que me prendem. Perdoa as minhas transgressões que me acusam, não para que eu me glorie, mas para que a glória do teu nome resplandeça através da minha história de redenção. A oração se aprofunda, intercedendo pelos cativos, pelos sentenciados à morte. Chegue à tua presença o gemido dos cativos. Segundo a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Hoje, Senhor, nós nos unimos a esse clamor. Oramos por aqueles que estão cativos em vícios, em relacionamentos tóxicos, em prisões literais e espirituais. Oramos por aqueles que estão sentenciados à morte por doenças terminais, por depressões profundas que sussurram o fim, por situações de violência e desespero. Que o gemido deles chegue ao teu trono de graça. Que a grandeza do teu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, opere um milagre na vida de cada um deles. Que as cadeias se quebrem, que as sentenças sejam revertidas, que a vida floresça onde a morte parecia reinar. Nós somos o teu povo, as ovelhas do teu pasto, e nos comprometemos a louvar-te para sempre. De geração em geração anunciaremos o teu louvor. Nossa dor presente não irá silenciar nossa adoração futura. Pelo contrário, ela será o combustível, o testemunho que contaremos aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos sobre o Deus que ouve o clamor do aflito e que do monturo ergue o necessitado. Nesta corrente de fé e esperança, se esta oração tem tocado o seu coração e fortalecido o seu espírito, eu gostaria de suavemente convidar você a se juntar à nossa comunidade.
Inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos, todas as manhãs. Deixe o seu curtir como um amém silencioso, para que esta mensagem de esperança alcance mais corações que precisam dela. E, se o Espírito Santo colocar alguém em seu coração agora, alguém que está passando por um vale de desolação, como descrito no Salmo 79, compartilhe esta oração. Seja você o canal da graça de Deus para essa vida. Um pequeno gesto de compartilhamento pode ser o abraço de Deus que alguém precisa para não desistir. Agora, tendo derramado nossa angústia e nosso clamor, e tendo firmado nossa esperança, na glória e na misericórdia do Teu nome, Senhor, preparamos nosso espírito para o próximo passo. Não queremos apenas receber o Teu socorro, mas queremos nos entregar completamente a Ti. É tempo de mover o foco das ruínas ao nosso redor, para o altar que desejamos reconstruir em nosso interior. É tempo de silenciar as vozes do medo e da acusação para ouvir claramente a Tua voz, de amor e de direção. Com o coração mais leve e a fé renovada, nos preparamos agora para aprofundar essa entrega, para consagrar a Ti não apenas os nossos problemas, mas todo o nosso ser, em um ato de confiança e adoração que transcende as circunstâncias. Pai amado, aqui estamos diante de Ti, com o coração aberto e a alma desarmada. Depois de clamarmos por socorro e de reconhecermos a desolação que tantas vezes nos cerca, chegamos a este momento crucial da nossa jornada matinal contigo. É o momento de olhar para dentro, para o templo que somos nós, e fazer mais do que apenas apontar as ruínas. É tempo de entregar a Ti cada pedra quebrada, cada viga carcomida, cada entulho de pecado e de dor que impede a Tua plena habitação. O salmista Davi, em seu quebrantamento, orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da Tua presença, nem retires de mim o Teu Santo Espírito. E esta, Senhor, é a nossa oração. Agora, reconhecemos que a invasão que sofremos não vem apenas de fora, mas muitas vezes permitimos que o inimigo entre pelas portas que nós mesmos abrimos com nossas escolhas, nossas omissões, nossa teimosia. Confessamos, ó Deus de infinita misericórdia, a nossa autossuficiência. Quantas vezes tentamos reconstruir nossas vidas com nossas próprias forças, usando a argamassa frágil do nosso orgulho e os tijolos defeituosos da nossa sabedoria limitada? Tentamos ser os arquitetos de nossa própria felicidade e falhamos miseravelmente. O resultado são estruturas tortas, muros que não nos protegem, tetos que não nos abrigam da tempestade. Estamos cansados de lutar sozinhos, cansados de carregar o fardo pesado de parecer fortes, de ter todas as respostas, de esconder nossas fraquezas atrás de máscaras sorridentes. Tu nos disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje, Senhor, nós atendemos ao Teu chamado. Lançamos aos Teus pés o fardo do nosso orgulho, da nossa necessidade de controle, da nossa teimosia em seguir os nossos próprios caminhos, que tantas vezes se provaram caminhos de morte. Perdoa-nos, Pai. Perdoa a nossa arrogância. Aceita a nossa rendição. Entregamos a Ti os nossos pecados, aqueles que conhecemos e aqueles que o nosso coração enganoso esconde de nós mesmos. As palavras ásperas que feriram, os pensamentos impuros que contaminaram nossa mente, as atitudes egoístas que entristeceram o Teu espírito, a falta de amor para com o próximo, a murmuração que envenenou nossa alma, a inveja que nos cegou, para as bênçãos que já temos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apegados a esta promessa, nós confessamos. Não para nos sentirmos culpados ou condenados, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas para sermos limpos, para sermos purificados. Como o leproso que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Nós também nos prostramos e dizemos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lava-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ansiamos por essa pureza, por essa leveza de alma que só o teu perdão pode nos dar. Clamamos a ti, libertador nosso, que quebres as cadeias que nos prendem. Há medos que nos paralisam, Senhor. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo da doença, o medo da solidão, o medo de não sermos bons o suficiente. Esses medos se tornaram gigantes em nossa terra prometida, nos fazendo sentir como gafanhotos, pequenos e incapazes. Mas a tua palavra nos garante que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, repreendemos em nome de Jesus todo espírito de medo que tem assaltado nossa mente e nosso coração. Entregamos a ti cada uma de nossas fobias, cada uma de nossas ansiedades, cada ataque de pânico. Trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, que tu és o nosso pastor e nada nos faltará, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Substitui, ó Pai, o nosso medo pela fé. Uma fé que não nega a existência da tempestade, mas que confia no capitão do barco, que tem poder para acalmar o vento e o mar. Entregamos em tuas mãos de oleiro as feridas da nossa alma, as marcas de traição, de abandono, de rejeição, de abuso, dores antigas que, por mais que tentemos, continuam a sangrar e a influenciar nossas reações e nossos relacionamentos. Tentamos curá-las com o tempo, com distrações, com novos relacionamentos, mas só encontramos curativos temporários para feridas profundas. Somente tu, o médico dos médicos, podes tocar nessas áreas sensíveis e trazer cura verdadeira e definitiva. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Pedimos que o teu bálsamo de Gileade desça sobre nós agora. Onde houver amargura, derrama o teu perdão. Onde houver ressentimento, planta a semente da reconciliação. Onde houver um coração de pedra, dá-nos um coração de carne, sensível ao teu toque e ao teu amor. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, não porque eles mereçam, mas porque nós não merecemos viver acorrentados ao passado, carregando o peso do rancor. Libera-nos, Senhor, para que possamos ser livres para amar como tu nos amas. Neste momento de profunda sinceridade e quebrantamento, quero te fazer um convite. Sei que, assim como eu, você também carrega suas próprias dores, suas próprias lutas, seus próprios pedidos. Este altar de oração virtual é um espaço sagrado e seguro. Eu te encorajo a usar os comentários abaixo para deixar o seu pedido de oração. Não precisa detalhar se não se sentir confortável, Deus já conhece a sua necessidade. Mas escreva um nome, uma causa, um simples "eu preciso de oração". Ao fazê-lo, você não estará apenas entregando a Deus, mas permitindo que uma comunidade de fé se una a você em clamor. E peço que permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não se apresse. O melhor de Deus ainda está por vir. E você precisa estar de coração preparado para receber. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olhe para esta comunidade reunida em espírito. Olhe para cada pedido que está sendo escrito, para cada lágrima que está sendo derramada,
para cada coração que clama por ti em silêncio. Tu és o Deus que vê, o El Roi. Nada te passa despercebido. Pedimos que o teu Espírito Santo se mova de maneira poderosa sobre cada vida, trazendo consolo, esperança e direção. Apresentamos a ti nossos sonhos frustrados, nossos planos que deram errado, nossas expectativas que se transformaram em decepção. Tantas vezes, como o povo de Israel no deserto, reclamamos e olhamos para trás, esquecendo das maravilhas que já fizeste e das promessas que ainda hás de cumprir. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de memória, a nossa miopia espiritual que só enxerga o tamanho dos obstáculos e se esquece do tamanho do nosso Deus. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que trocamos o maná do céu, a tua provisão diária, pelos pepinos e melões do Egito, por prazeres passageiros e vazios que nos deixam com a alma desnutrida. Arrependemo-nos por construir bezerros de ouro em nosso coração. O dinheiro, a carreira, o status, os relacionamentos, colocando-os no trono que pertence somente a ti. Hoje, nós derrubamos esses ídolos. Nós declaramos com nossos lábios e com nossa vida que só tu és Deus, que não há outro além de ti. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Agora, com o coração esvaziado do nosso eu, do nosso pecado, do nosso medo e da nossa dor, criamos um espaço limpo e santo para que a tua presença o preencha por completo. Estamos aqui como vasos vazios, prontos para sermos cheios do teu Espírito. Estamos como a terra seca, sedentos pela chuva serôdia da tua graça. O nosso clamor se transforma em expectativa. O nosso quebrantamento se torna a porta de entrada para a tua restauração. Sentimos a atmosfera mudar, sentimos a esperança brotar onde antes só havia cinzas. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria, a tua alegria, começa a despontar com a luz desta nova manhã. Prepara-nos, Senhor, para o que vem a seguir. Prepara o nosso ser para receber o toque restaurador do teu poder e para experimentar a paz que excede todo entendimento, a paz que só pode ser encontrada em ti. E agora respire fundo e sinta a mudança na atmosfera espiritual ao seu redor e principalmente dentro de você. Onde havia o peso da confissão, agora começa a se manifestar a leveza do perdão. Onde havia o solo árido do arrependimento, agora caem as primeiras gotas da chuva restauradora da graça de Deus. Este é o momento sagrado, o santo dos santos da nossa oração, onde o céu toca a terra, onde a eternidade beija o tempo, onde o Criador se inclina para refazer a sua criatura. Eu quero que você saiba, com toda a certeza da minha fé, que você não está mais sozinho no seu clamor. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, está aí, ao seu lado. Ele está presente não como uma força distante ou uma energia impessoal, mas como uma pessoa divina, sensível à sua dor, atento ao seu quebrantamento. Sinta o seu toque suave, como o de uma mãe que acaricia o rosto do filho febril. Ele está tocando as feridas que você acabou de expor. Onde havia a dor da rejeição, ele está aplicando o óleo do seu amor e sussurrando ao seu espírito: você é meu, você é amado, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Onde havia a marca da traição, ele está limpando a ferida com a verdade da sua fidelidade, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está reconstruindo as ruínas do templo da sua alma, assim como prometeu em sua palavra. Ele não está apenas tapando os buracos ou fazendo um remendo superficial. Ele é o arquiteto divino e a sua obra é perfeita.
Ele está trocando as pedras do ressentimento por tijolos de perdão. Ele está substituindo as vigas apodrecidas do medo por colunas de fé inabalável. Ele está limpando os entulhos da culpa e do pecado para alargar o espaço, para que a sua glória possa encher cada cômodo do seu ser. Lembre-se da promessa que ele fez através do profeta Ezequiel. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É isso que ele está fazendo em você agora. Uma cirurgia espiritual, trocando um coração endurecido pela vida, cansado e ferido, por um coração novo, pulsante, sensível à sua voz e cheio do seu amor. Receba este novo coração. Sinta o ritmo da vida de Deus pulsando dentro de você novamente. Para você que se sentiu afogado em águas profundas de tristeza e desespero, ouça a voz do seu Redentor, que te chama pelo nome, como está escrito em Isaías. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo um caminho de esperança no meio do seu impossível. As águas da angústia não te afogarão. O fogo da provação não te destruirá. Ele está com você, te segurando pela mão, te guiando para a outra margem, para um lugar de refrigério e paz. A alma cansada está sendo renovada. A força que você pensou ter perdido para sempre está sendo restaurada. O Senhor está trocando a sua fadiga pela força dele. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sinta suas asas espirituais sendo restauradas. Sinta o vigor do céu percorrendo suas veias. Você vai voar de novo. Você vai correr de novo. Você vai caminhar sem desfalecer, porque a sua força não vem de você mesmo, mas do Deus Todo-Poderoso. O conforto do Pai está sendo derramado sobre o seu coração abatido. Para cada lágrima que você derramou na solidão da noite, saiba que Ele as recolheu em seu odre. Nenhuma delas foi em vão. E agora, Ele cumpre a sua promessa de Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Talvez a dor ainda não tenha cessado completamente. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a antiga ordem dentro de você já está passando. A ordem do desespero está dando lugar à ordem da esperança. A ordem da amargura está dando lugar à ordem da graça. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está sendo derramada como um rio suave sobre a sua mente e o seu coração. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença manifesta do Rei da Paz no meio dos seus problemas. Deixe essa paz inundar seus pensamentos. Deixe-a acalmar a tempestade da sua ansiedade. Respire essa paz. Viva essa paz. Ela é a sua herança em Cristo Jesus. Deus está restaurando os seus sonhos. Aqueles que foram roubados, quebrados ou enterrados sob os escombros da decepção. Ele não se esqueceu dos planos que tem para você, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Talvez você tenha desistido, mas ele não desistiu. Ele é especialista em ressuscitar o que morreu. Ele está soprando o fôlego de vida sobre o vale de ossos secos da sua história. Onde você via apenas o fim, ele está declarando um novo começo.
Onde você via um cemitério de sonhos, Ele está plantando um jardim de novas possibilidades. A alegria do Senhor, que é a nossa força, está brotando em seu espírito. Não é uma felicidade superficial baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda e resiliente, que nasce da certeza de que você é filho, de que o seu pai é o dono de tudo e de que ele está no controle, transformando a sua maldição em bênção, o seu pranto em dança. Permita-se sorrir, mesmo que seja um sorriso tímido no início. É a semente da alegria divina germinando em você. Sei que a jornada tem sido longa e por vezes solitária, mas neste exato momento quero que sinta a comunhão dos santos. Você não está orando sozinho. Milhares de vozes se unem à sua, criando uma sinfonia de fé que sobe aos céus. E se esta paz, esta restauração que você está começando a sentir, te tocou profundamente, não aguarde só para você. A paz de Deus é como o pão. Foi feita para ser repartida. Neste instante, pense em alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho que está precisando desesperadamente de um oásis de paz em meio ao seu deserto particular. Seja o instrumento de Deus para essa pessoa. Compartilhe esta oração com ela agora mesmo. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: eu me lembrei de você e quero que a mesma paz que estou sentindo te alcance aí onde você está. Ao fazer isso, você não apenas abençoa, mas é ainda mais abençoado, pois a paz que se doa é a paz que se multiplica. Agora, com o coração confortado, com a alma sendo restaurada e com a paz de Deus nos envolvendo como um manto, é fundamental que não paremos por aqui. Receber o toque de Deus é uma bênção indescritível, mas o que fazemos depois desse toque define o nosso futuro espiritual. A restauração que Ele inicia hoje precisa ser cuidada, protegida e nutrida para que cresça e dê frutos permanentes. Não queremos que este seja apenas um momento de alívio emocional passageiro, mas sim um ponto de virada, um fundamento sólido sobre o qual construiremos uma vida de resiliência e propósito. Por isso, nosso próximo passo nesta jornada de oração será nos voltarmos para o fortalecimento da nossa fé. Vamos pedir a Deus as ferramentas e as armas espirituais necessárias para guardar o nosso coração, para firmar os nossos passos na rocha e para nos mantermos inabaláveis diante das futuras tempestades que inevitavelmente virão. Prepara-se, pois, para receber não apenas a cura, mas a armadura. Com o coração agora firmado nesta paz que não vem do mundo, com a alma sendo regada pela esperança que brota da eternidade, erguemos a nossa voz. Não mais em um tom de lamento, como no início de nossa jornada, nem apenas em um sussurro de quebrantamento, mas agora em uma declaração de fé, em uma proclamação de confiança que se levanta como uma fortaleza no meio do vale. Este é o momento de firmar os nossos pés na rocha eterna, de fincar a bandeira da nossa fé no território que o inimigo tentou nos roubar. A restauração que recebemos não é para nos tornar frágeis, mas para nos fazer fortes. A paz que nos foi dada não é para nos fazer passivos, mas para nos capacitar para a batalha. É tempo de declarar quem Deus é e quem nós somos nele, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor ainda gritem o contrário. Nós declaramos, em alto e bom som, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se abale e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza, nós declaramos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse rio flui dentro de nós,
Nós declaramos que a soberania de Deus é absoluta e inquestionável. Ele não foi pego de surpresa pela nossa crise. Ele não está confuso sobre o nosso futuro. Ele não está impotente diante do nosso problema. Ele reina. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono e os seus anjos o adoram dia e noite. O cetro do seu governo está firme em suas mãos, e ele faz com que todas as coisas, absolutamente todas, cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo a dor, a perda, a traição, a enfermidade, ele usa como matéria-prima para construir em nós um eterno peso de glória. Proclamamos a fidelidade inabalável do nosso Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. O que ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Se ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós cremos que ele está aqui agora. Se ele disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Nós tomamos posse dessa promessa como nossa herança. Nós cremos na aliança de sangue que ele fez conosco através de Jesus Cristo, uma aliança eterna que não pode ser quebrada. Por causa dessa aliança, não somos mais órfãos, não somos mais estrangeiros, mas somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa confiança não está firmada na areia movediça dos nossos sentimentos, que mudam com o vento, nem na instabilidade das circunstâncias, mas na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós declaramos pela fé a vitória que já nos foi dada na cruz. O apóstolo Paulo nos pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós respondemos hoje com ousadia: ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, não somos apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. E para esta batalha, o Senhor não nos enviou de mãos vazias. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Com elas, destruímos os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós vestimos agora, pela fé, toda a armadura de Deus, o capacete da salvação para guardar a nossa mente, a couraça da justiça para proteger nossas emoções, o cinto da verdade para nos manter firmes, as sandálias do Evangelho da paz para nos dar estabilidade, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Declaramos o poder que há na oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas é a nossa linha de comunicação direta com o trono da graça. É o nosso campo de batalha, o nosso lugar de intimidade, a nossa fonte de poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, nós perseveraremos em oração, não desistiremos. Bateremos na porta até que ela se abra, buscaremos até encontrar, pediremos até receber. Nós nos lembramos de Jacó, que lutou com o anjo e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Essa é a nossa atitude hoje. Nós não vamos largar a tua presença, Senhor, até que vejamos a tua bênção, até que a tua glória se manifeste em nossa situação. Nós nos recusamos a aceitar a derrota como um resultado final. Recusamo-nos a acreditar nos relatórios do inimigo. O nosso relatório final vem do céu.
E ele diz que somos curados, somos prósperos, somos livres, somos mais que vencedores. E assim nós nos alegramos no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é a nossa força, e fará os nossos pés como os das servas, e nos fará andar sobre as nossas alturas. Esta é a nossa declaração de fé radical. Uma fé que não depende do que vemos ou sentimos, mas que se apoia firmemente em quem Deus é. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Pode parecer que estamos sendo envergonhados. Pode parecer que a espera está longa demais. Mas a palavra de Deus garante: a nossa esperança não será frustrada. A vergonha não será o nosso destino. O nosso destino é a glória, a honra e a vitória em Cristo Jesus. Esta força que você sente agora, esta ousadia para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, precisa ser um exercício diário. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, eu te faço um convite especial. Se você deseja continuar fortalecendo o seu espírito conosco, mergulhando na palavra e na oração todos os dias, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Ao se inscrever, você está dizendo sim para um compromisso diário de buscar a face de Deus e de fortalecer a sua fé na companhia de irmãos e irmãs que compartilham do mesmo propósito. Agora, com a nossa fé declarada, com a nossa posição em Cristo reafirmada e com a nossa armadura espiritual devidamente vestida, o nosso foco se expande. Um soldado fortalecido e bem armado não é treinado para ficar dentro do quartel. Ele é preparado para o campo de batalha, não apenas para se defender, mas para lutar pelos outros, para resgatar os cativos, para avançar o reino do seu rei. A nossa fé, agora robusta, nos comissiona a olhar para além das nossas próprias necessidades. Ela nos chama para a linha de frente da intercessão, para a prática da batalha espiritual em favor das nossas famílias, da nossa cidade, da nossa nação e de todos aqueles que estão sob o ataque do inimigo. Com o coração cheio de autoridade e compaixão, preparamo-nos para a próxima fase da nossa oração. O momento de nos posicionarmos na brecha e de guerrearmos em espírito por aqueles que não podem ou não sabem como lutar por si mesmos. Agora, com a nossa fé firmada na rocha inabalável que é Cristo e revestidos da cabeça aos pés com a armadura de Deus, o nosso posicionamento muda. Deixamos de ser apenas ovelhas que recebem cuidado para nos tornarmos soldados do exército do Deus vivo. Deixamos de olhar apenas para as nossas próprias feridas para nos levantarmos como intercessores, como atalaias sobre os muros, como guerreiros espirituais em favor daqueles que amamos e até mesmo por aqueles que não conhecemos. Com a autoridade que nos foi conferida em nome de Jesus, não mais pedimos, mas ordenamos. Não mais suplicamos por libertação, mas a declaramos. Erguemo-nos agora, não em nossa própria força, que é falha e limitada, mas no poder do Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e habita em nós. Este é o momento em que a igreja militante se levanta para tomar pela força o que o inimigo roubou, matou e destruiu. Em primeiro lugar, voltamos nossas armas espirituais contra as correntes que aprisionam as almas. Em nome de Jesus e pelo poder que há no seu sangue, nós declaramos a quebra de toda cadeia de vício,
todo espírito de alcoolismo, de dependência química, de pornografia, de jogos de azar, que tem destruído vidas e lares, nós o declaramos subjugado sob os pés de Cristo. Nós proclamamos a verdade de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Declaramos essa liberdade sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração, sobre seus filhos, seus cônjuges, seus pais, seus amigos. Toda fortaleza mental de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de pensamentos suicidas, nós a derrubamos agora, pois está escrito que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós levamos cativo todo pensamento de medo, de desesperança, de autocomiseração e o submetemos à obediência de Cristo. Declaramos que a mente de Cristo, uma mente de paz, de poder e de amor, seja estabelecida em cada um. Quebramos também toda maldição hereditária, todo padrão de pecado, de fracasso, de miséria, de enfermidades que se repete de geração em geração. Pela aliança que temos, no sangue de Jesus, declaramos que a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Nós somos uma nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora marchamos em espírito em direção aos lares e às famílias. Nós nos posicionamos na brecha por cada casamento que está sob ataque. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de contenda, de divórcio, de adultério, de frieza emocional. Nós liberamos o amor perdoador de Deus sobre os casais, a restauração da aliança, a cura das feridas. Oramos para que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos se volte para os pais, como prometido em Malaquias. Todo espírito de rebeldia, de desobediência, de envolvimento com más companhias e com o mundo que tem afligido os filhos, nós o amarramos e o declaramos sem poder sobre a vida de nossa descendência. Declaramos sobre nossos filhos as promessas do Senhor, que eles serão ensinados pelo próprio Deus, e grande será a paz deles, que eles serão como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, como flechas na mão do guerreiro. Nós declaramos a provisão de Deus sobre cada lar. Onde há dívidas, declaramos cancelamento e portas de prosperidade se abrindo. Onde há desemprego, declaramos portas de honra se abrindo. Onde há enfermidade, declaramos a saúde e a cura que fluem do sacrifício de Jesus. Está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós tomamos posse dessa cura para nossos corpos e para os corpos de nossos familiares. Declaramos um cerco de fogo do Espírito Santo ao redor de cada casa, uma proteção divina contra todo ataque do inimigo, contra acidentes, contra a violência, contra todo o mal. Proclamamos a verdade de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa intercessão se aprofunda para tocar nas feridas da alma, nos traumas que paralisam e sabotam o destino de tantas pessoas. Em nome de Jesus, ministramos cura sobre as memórias. Cada lembrança de abuso, de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, nós a colocamos sob o sangue de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, para consolar todos os que andam tristes e dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Declaramos que as correntes do passado estão sendo quebradas agora. Você não é mais definido pelo que fizeram com você, mas pelo que Jesus fez por você. Você não é um erro, você não é um acidente, você é um filho amado, uma filha amada, planejado por Deus, com um propósito e um destino glorioso. Toda voz de acusação do inimigo que sussurra em sua mente que você não é bom o suficiente, que você não merece, que você nunca vai mudar, nós a silenciamos agora.
com a autoridade do nome de Jesus. Pois está escrito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor dele não se baseia em seu desempenho, mas na graça dele. Receba essa cura, receba essa libertação, receba essa nova identidade em Cristo. Com ousadia e autoridade, nos levantamos diretamente contra as forças espirituais do mal que operam em nossa cidade e em nossa nação, trazendo de volta a desolação do Salmo 79 em um contexto moderno. Em nome de Jesus, repreendemos os principados e potestades que promovem a violência, a corrupção, a imoralidade e a injustiça social. Nós nos opomos aos espíritos de engano que cegam o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Oramos por nossos governantes, para que o temor do Senhor venha sobre eles e para que governem com sabedoria e justiça. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Clamamos por um avivamento espiritual em nossa nação, por um derramar do Espírito Santo que convença do pecado, da justiça e do juízo, que os altares de idolatria sejam derrubados e que o único e verdadeiro Deus seja adorado em espírito e em verdade. Conforme a autoridade que Jesus nos deu em Lucas 10:19, nós pisamos em toda serpente de engano e em todo escorpião de violência. Declaramos que os planos do inferno contra nossa nação são frustrados e cancelados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos essa felicidade sobre o nosso povo. Enquanto guerreamos em espírito, sabemos que há batalhas específicas, nomes e situações que estão queimando em seu coração. A oração se torna ainda mais poderosa quando é específica. Por isso, eu quero te convidar a usar este espaço como um altar de intercessão. Deixe nos comentários o seu nome, o nome da sua família ou de alguém por quem você deseja que continuemos a orar. Não precisa expor a situação, apenas o nome. Ao fazer isso, você está colocando essa pessoa sob esta cobertura espiritual. E nós, como comunidade, nos comprometeremos a apresentar esses nomes diante do trono de Deus em nossas próximas orações. Sua batalha se torna a nossa batalha. Tendo guerreado, tendo nos posicionado na brecha, tendo usado a espada do Espírito, que é a palavra, agora, pela fé, fazemos silêncio. Aquietamos o nosso espírito, o barulho da batalha cessa. E neste silêncio sagrado, subimos ao lugar alto, ao ponto de observação do Atalaia. E de lá, pedimos ao Espírito Santo que nos mostre não mais o campo de batalha, mas o resultado da vitória que já foi conquistada na cruz e que nós, pela fé, acabamos de manifestar no reino do Espírito. O que antes era um cenário de desolação, agora começa a ser transformado por uma visão celestial. A oração intercessória dá lugar à proclamação profética. Prepara-se para ouvir e declarar não o que os seus olhos naturais veem, mas o que o Espírito de Deus revela que está por vir. É tempo de profetizar a vitória. Do alto deste monte da fé, onde o Espírito Santo nos colocou, a nossa visão é transformada. O cenário já não é de guerra, mas de paz. O barulho das armas espirituais que brandimos cessou, e o que ouvimos agora é o som suave de um vento que sopra do trono da graça, trazendo consigo a fragrância inconfundível da vitória. Não a vitória que nós conquistamos, mas a vitória que Cristo conquistou por nós e que agora, pela fé, tomamos posse. Com os olhos do Espírito abertos, começamos a declarar não mais o que será, mas o que já é no reino de Deus e que agora se manifesta em nossa vida. É tempo de profetizar sobre o vale de ossos secos, sobre as ruínas, sobre a desolação e ver o exército de Deus se levantar. Nós declaramos em nome de Jesus que a paz foi restaurada. Aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, a paz
que excede todo o entendimento, está agora mesmo guardando o seu coração e a sua mente. Onde havia uma tempestade de ansiedade, nós vemos a calmaria da presença de Deus. Onde havia o tormento da culpa, nós vemos a serenidade do perdão. Onde havia o medo paralisante do futuro, nós vemos a confiança inabalável no Deus que é o nosso pastor e que garante que nada nos faltará. A promessa de Jesus se cumpre em você agora. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba esta paz como um manto que te cobre, como um rio que flui do seu interior. Nós declaramos que a bênção do Senhor chegou, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Onde havia a zombaria dos vizinhos, como clamava o salmista no Salmo 79, nós profetizamos que haverá dupla honra. Onde a sua história foi marcada pela vergonha, Deus está reescrevendo-a com a tinta da glória dele. Está escrito em Isaías 61. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Nós declaramos o dobro da honra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. As portas que estavam fechadas, nós as vemos se abrindo. A provisão que estava retida, nós a vemos sendo liberada. Os celeiros dos céus estão abertos sobre você, pois você é um dizimista fiel, um ofertante alegre, e o Senhor repreende o devorador por amor a você. Nós declaramos que a sua fé foi renovada. A fé que talvez estivesse vacilante, pequena, como um grão de mostarda, nós a vemos agora movendo as montanhas de impossibilidades na sua vida. A dúvida foi silenciada pela certeza das promessas de Deus. A sua esperança, que estava morrendo, foi ressuscitada pelo poder do Espírito Santo. Você não está mais olhando para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Você se levanta hoje com a ousadia de Davi, com a perseverança de Jó, com a fé de Abraão. Você agora pode dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E mais ainda, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força divina é o seu combustível para prosseguir, para não desistir, para conquistar cada promessa que Deus tem para você. Nós declaramos, com toda a autoridade do nome de Jesus, que as cadeias foram quebradas. O que te prendia ao passado não tem mais poder sobre você. As correntes da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, nós as vemos pulverizadas pelo poder do sangue do Cordeiro. O jugo que estava sobre os seus ombros foi despedaçado. O fardo que te cansava foi aliviado. Você está caminhando em novidade de vida, livre para amar, livre para sonhar, livre para servir a Deus com alegria e intensidade. Você é a prova viva de que, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se submeta de novo a um jugo de escravidão. A sua alma está livre, o seu espírito está livre, a sua vida está livre para a glória de Deus. E por tudo isso, por esta jornada incrível que percorremos juntos nesta manhã, do clamor profundo do Salmo 79 à proclamação profética da vitória, o nosso coração transborda de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não desprezou o nosso clamor. Obrigado porque ouviu a nossa voz quando estávamos abatidos. Obrigado pelo teu perdão, pela tua cura, pela tua libertação. Obrigado pela tua presença que nos envolveu e nos sustentou. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a ti, agora e para todo o sempre. Nós somos o teu povo, ovelhas do teu pasto, e te louvaremos eternamente.
De geração em geração, cantaremos os teus louvores. E agora sobre você, que perseverou até o fim, que abriu o coração e se derramou na presença de Deus conosco, eu libero uma bênção de envio. Vá para o seu dia, mas não vá sozinho. Vá com a certeza da presença contínua de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, seja um território de bênção. Que as suas mãos sejam instrumentos de cura e generosidade. Que as suas palavras sejam fontes de vida e de esperança. Que você seja um farol da glória de Deus neste mundo. Vá e frutifique, pois o Senhor é contigo, varão valoroso, mulher valorosa. Se esta longa e profunda jornada de oração, do lamento à vitória, foi a resposta que o seu coração buscava neste dia. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, a renovação da sua esperança e a restauração da sua paz, eu te peço, com todo o amor e fé, que cele esta oração em sua vida. Faça mais do que apenas ouvir. Tome posse dela. Comente aqui embaixo com um forte e audível Amém, para declarar ao mundo espiritual que você recebe esta palavra e esta vitória para a sua vida. Ao comentar, você fortalece a sua própria fé e encoraja a fé de outros. E não guarde esta bênção apenas para você. Pense em quantas pessoas estão começando o dia exatamente como nós começamos, sentindo-se em ruínas. Seja um canal da graça de Deus. Compartilhe esta oração completa com o máximo de pessoas que puder. E se você deseja que esta comunhão diária, esta busca pela face de Deus, não termine aqui, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Junte-se à nossa família de fé, para que juntos, todos os dias, possamos continuar crescendo em graça e poder, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la.